Deus querido, obrigada, Senhor, por essa noite. Que o Senhor continue usando a tua serva para falar com a gente. Ela é sempre muito abençoada, como todos que estão aqui. Que os nossos corações nesse momento estejam abertos para ouvir a tua palavra, não só para ouvir, mas para obedecer. Muito mais que ouvir, que nosso coração possa estar disposto, Senhor, a obedecer essa palavra. Que nós possamos ser irrepreensíveis quanto à prática, e não somente em participar de mais uma reunião, não somente em anotar, não somente em ouvir, mas que nós possamos ser diligentes na prática, Senhor. Que o Senhor faça com que o Espírito Santo possa estar trabalhando no coração de cada um de nós e que possa ser uma noite agradável. Nós oramos por quem não pôde estar aqui, como a Renata, Marcelo e tantos outros queridos. Que o Senhor abençoe a casa deles, a família, e que nós possamos ter um momento agradável agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 A mensagem que nós vamos entender, aprender com os nossos corações hoje, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Já me arrepio, já só com o livro, só. Quando a Renata falou comigo hoje de manhã, na realidade, ela me ligou porque durante a semana eu passei por alguns conflitos e alguns confrontos internos. E o Senhor vem tratando comigo desde domingo, na realidade, quando eu conversei com as meninas numa live particular. Foi uma live super rápida. E nós falamos sobre rendição. E lá naquela live, quando terminou, eu não consegui desacelerar. Eu fui dormir no domingo à noite, eu fiquei muito agitada. Eu não consegui dormir antes das 4 horas da manhã. Quando foi 4 horas da manhã, mais ou menos, eu adormeci, assim, muito pouco. E durante o dia, na segunda-feira, eu passei muito ruim, assim, e comecei a tomar tererê para melhorar na energia, né? E quando foi umas 4 horas da tarde, eu deitei, dormi, tive um sonho que eu não conseguia enxergar muita coisa nesse sonho. Parecia que eu estava com os olhos vendados ou muito pesados. E, em seguida, quando eu acordei daquele sonho, eu senti que não era coisa de boa, assim, do bem, de Deus. E eu rejeitei e falei, Senhor, que a sua vontade feita na cruz, que a obra consumada da cruz prevaleça acima desse sonho, porque eu não vivo mais para mim mesma. Eu vivo para ti aqui nesta terra. Só que durante a noite de segunda eu também não dormi. Eu fiquei sem dormir segunda, terça, quarta. Na quinta, eu consegui conversar, se eu não me engano, com a Diana. Não sei se foi quinta ou sexta. Aí eu dormi um pouquinho. Dormi até bem na quinta-feira. Depois que eu conversei com a Diana e esclareceu algumas coisas na minha mente, assim, algumas coisas que eu vi que eu não estava entendendo. Só que eu tinha contado e conversado antes com a Renata, na terça ou na quarta, não sei se eu conversei com a Renata. E ela meio que decifrou o sonho, interpretou o sonho. Ela e o Marcelo interpretaram o sonho, porque, na realidade, foram 2 sonhos seguidos, eu não enxergando um monte de coisa. E quando foi sexta que eu conversei com a Diana, que eu consegui dormir bem, e ontem também eu consegui dormir muito bem, de ontem para hoje, na realidade. Quando a Renata me liga hoje, eu pensei que ela fosse perguntar como que eu estava no sono, né? Porque eu venho conversando com ela. E só que ela falou bem assim, não, eu queria te pedir um favor. Dê uma mensagem hoje à noite. Eu falei, olha, eu vou fazer assim, eu preciso estudar, mas eu vou, sim, falar. E, na hora, o Espírito Santo falou assim, a mensagem que você vai entregar é a importância de viver em Cristo, de permanecer em Cristo. A importância de permanecer em mim.
E eu, durante o dia todo, vim recebendo muitos downloads do Espírito no dia de hoje. Eu falei, Jesus, como você é maravilhoso, porque veio uma semana, mais ou menos, culminando para o que o Senhor vai falar aqui hoje, e eu espero que ele possa fazer de uma forma que fique muito clara para todos nós. Gálatas 2:20 fala assim: minha velha identidade foi co-crucificada com Cristo e não vive mais. Não vive mais, ponto. Eu não vivo mais, ou seja, meu eu não existe, meu eu não foi cancelado, mas o eu, Ediran, não existe mais. Por quê? Eu tenho agora 2 DNAs. O que o Espírito Santo nos informa? Nós temos 2 DNAs. Todos nós aqui temos 2 DNAs. O nosso DNA natural, que é o DNA que me faz alimentar, me faz casar, me faz ter uma família, me faz amar meus pais, me faz... É pelo DNA que eu vivo naturalmente, que todas as pessoas vivem. Só que nós que estamos em Cristo, temos também um segundo DNA, que é o DNA de Cristo, o DNA divino. E ele falou assim, olha, como vocês me recebem como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês recebem esse DNA imediatamente. Esse DNA, ele é implantado no nosso ser, em nós, nas nossas células, todas elas estão impregnadas com o DNA divino. Então, os 2 DNAs, eles andam juntos, mas um tem que prevalecer sempre. Se você permite que o teu DNA natural sempre prevaleça, você vai comer demais. Você vai se envolver muito com a tua família. Você vai colocar outros deuses, um trabalho, uma profissão, uma arte, alguma coisa no lugar de Deus. E o DNA divino, ele é o DNA espiritual. Ele sempre vai querer que você se conecte com Deus. E uma coisa que eu não sei se vocês já tiveram a revelação, mas hoje eu tive, foi a respeito da intimidade. Porque nós falamos muito de intimidade, intimidade, intimidade. Eu não vou ler todo o versículo de Gálatas 2, porque eu vi que a Karina colocou aí nos comentários, né, nas mensagens. E eu já vou comentar para... Foi a Karina? Foi você, Karina? A Denise colocou muito bem na Passion, né, Denise? Lindo. Lindo, lindo, lindo esse versículo na Passion. E o Senhor falou comigo hoje sobre a questão de intimidade. Por quê? Eu vejo todos nós, buscando intimidade com o Senhor. E tudo é intimidade, intimidade. E nós sabemos que o propósito principal da nova aliança é a intimidade. Né? A nova aliança é a expressão do coração de Deus. E o que Deus quer? Que a gente seja íntimo dele. Só que uma revelação que me veio hoje, assim, que eu estou ainda em êxtase, é que nós já somos íntimos. Nós já temos intimidades. Nós não precisamos buscar intimidade com Jesus. A intimidade é eu ter sido colocada nele e ele está em mim. Essa é a intimidade. A intimidade recíproca. Eu nele, ele em mim. Eu nele, ele em mim. Esta é a intimidade que Deus queria. Não adianta a gente querer que a gente buscar intimidade com Deus, que nós não vamos conseguir. A intimidade é pela fé. Então, a gente precisa viver todos os dias, agora, claro, nos rendendo e nos consagrando para viver essa intimidade de fato. Como tudo na nova aliança é pela fé, a intimidade também é pela fé. E algo que o Espírito Santo me falou hoje para de ficar me pedindo de ser mais íntima sua e você ser mais íntima. Não tem mais como eu ser íntima de você, além do que eu já sou, eu já estou em ti. Você já está dentro de mim. Olha, Gálatas fala bem isso. A essência desta nova vida não é mais minha. Então, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, não tem mais como ter mais intimidade do que isso. Intimidade é justamente
essa fusão, eu nele, ele em mim, eu nele, ele em mim. Mas como que eu vivo isso? Aí a importância de permanecer nessa intimidade, que é o título que eu entendo que deve ser colocado nesta mensagem de hoje, a importância de viver em Cristo, a importância de permanecer nessa intimidade, como que eu faço para permanecer nisso diariamente? Rendendo e consagrando. Né? Existem outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, a humildade, o quebrantamento são também formas ou características de uma vida íntima com Deus. Mas a consagração e a rendição são duas coisas assim que me faz permanecer nessa intimidade. Porque eu já sou íntima dele. Ele já está em mim, ele é meu íntimo, ele já está no meu interior, ele já está dentro de mim. Eu já estou nele. Então, eu preciso permanecer nesta consciência de que ele está em mim e eu estou nele. E isso eu faço pela fé. Não adianta, a gente querer orar, passar 20 horas orando, que a gente não vai conseguir ser íntimo de Jesus, a não ser pela fé. Eu já sou íntima dele. Ele já é íntimo meu. Ele me conhece. Aí entra o Salmo 139. Ainda que eu vá lá debaixo do mais profundo mar, você me vê. Você me conhece. Ainda que eu vá, me esconda no esconderijo mais distante, no final do mundo, lá onde o vento faz a curva. Lá você está, porque você é íntimo meu. E eu sou íntima sua. Intimidade na nova aliança já aconteceu há 2000 anos. Ele se tornou um de nós para nos fazer um com ele. Então, a leitura de Gálatas 12, 20, assim, foi o Senhor que me apontou hoje. Minha nova vida, eu vou continuar lendo. O ungido vive sua vida através de mim. Vivemos em união como um só, como a Passion fala. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais por mim, e eu não me anulo. Eu continuo sendo quem eu sou, naturalmente, mas quem vai prevalecer, o DNA que vai prevalecer em todos os momentos é o DNA divino, o DNA celestial, o DNA que vai aparecer nas minhas falas, o DNA que vai aparecer no meu dia a dia, não é o meu DNA natural. Mas quem vai viver é a Ediran. Só que a Ediran, com a união que teve com Cristo, a Sara, com a união que teve com Cristo, ela não vive mais, não por ela mesma. O eu dela já foi crucificado. E o eu da Sara foi crucificado não para ela se anular, não para ela ter o mesmo cabelo que a Rose, ou que a Denise, ou que a Karina, não para ela ter a mesma fala, não para a gente ser tudo igual. Deus ama nossas singularidades. Ele ama manifestar através da Sara por quem ela é, sendo Sara. Denise, ela se manifesta como Denise, e Deus ama isso, porque ele é apaixonado na Denise. Ele amou tanto a Denise, que antes da fundação do mundo, ele viu a Denise e se apaixonou tanto, que mandou Jesus para transformar a Denise num com eles. Um com eles. Nós já somos íntimos, amados. Nós já somos íntimos de Cristo. A importância de viver nesta fé de que somos um com ele, nos faz viver uma vida vitoriosa. Nós não temos como ser vitoriosos sem estar convictos, sem ter essa consciência de que nós estamos íntimos com Jesus. Porque senão a gente vai continuar sempre buscando nossos propósitos, as nossas vontades. O que eu tenho que fazer para agradar mais a Deus? Permanecendo em Cristo. O que eu faço para cumprir a vontade de Deus na terra? Permanecendo em Cristo. João 15 fala, sem mim, nada podeis fazer. Então, esteja em mim, eu estou em vós. Aqui em casa nós temos uma videira. Coisa mais linda do mundo que é. A videira é um ramo só.
ela é um caule só, ela sobe, a gente fez uma parreira bem alta, assim, no alto, ela virou um local de sombra, onde os passarinhos vêm, comem as uvas. Mas, assim, eu vejo que a videira, os galhos dela são os mesmos o tempo inteiro, mas ela se renova. Ela se renova. E aí o meu esposo vai lá, faz uma podazinha só nas pontinhas dos galhos, só para ele não ramificar demais, e os demais frutificam. Mas por quê? Porque está no caule, está na videira. Os galhos, os ramos estão na videira. Assim como nós fomos enxertados, estamos em Cristo, permanecendo nele, nós vamos ser frutíferos, nós vamos frutificar. Porque a nossa base não somos nós. Não é o nosso eu. Não é quantas horas eu oro, não é quantas horas eu digo que eu estou buscando intimidade, não é quantas horas que eu digo que eu me rendo. É o que eu faço isso no meu coração. É lá no meu interior. É lá dentro de mim, onde Jesus está habitando. Eu estou conectada com Ele. Eu estou vivendo, eu estou sendo uma com Ele. Aí, olha, lá em Gálatas 2:20, continua falando assim, olha, minha nova vida é fortalecida pela fé do Filho de Deus, que me ama tanto, que se entregou por mim. Ele dispensou a vida dele por amor à minha vida. Gente, o Senhor, quando ele buscou esta intimidade, quando ele buscou trazer a nova aliança, e a base da nova aliança é essa intimidade, é essa união mística, ele entrou em nós e nos transformou num só espírito com ele, como diz lá em 1 Coríntios 6:17, né? Que aquele que tem a Cristo, aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com ele. Deus, ele jamais vai fazer qualquer outra coisa conosco, ou vai nos tratar, a não ser com base nesta aliança, nesta intimidade e nesta união. Como eu falei, eu passei boa parte da minha semana em confrontos. Confrontos com as minhas crenças de antiga religiosa, que eu tento vencer todos os dias. Mas nós, em Cristo, eu vi que nós somos mais que vencedores. E nós somos tão amados, tão amados. E o Senhor levanta tantas pessoas para falar conosco, de tantas formas, pessoas que estão nele também e que conhecem, e que sabem exatamente o que a gente precisa, como a Diana fez, como a Renata fez, que ele, através dessas pessoas, nos mostram quão grande é o amor dele, porque Renata, Denise, Sara, Roseli, todas que estão aqui, Elisa, Bruna, que são tão amadas, Karina, são tão amadas por esse Jesus, que não se fez de rogado, que não se fez de Deus. Ele simplesmente se despiu da divindade dele para nos transformar, só com esse intento de nos tornar íntimos dele. Nenhuma coisa que nós façamos vai nos tornar íntimos. O Senhor me falou isso hoje tão claramente. Para de querer ser íntima minha. Isso é função meu. Isso é função que eu fiz na cruz. Apenas creia. Creia que você já é íntima. Para de buscar intimidade. Para de querer ser quem você não nasceu para ser. Você nasceu para ser uma comigo e você já é. Aí o Espírito fala todos os dias, você é amada, você é querida, você é uma com Cristo, você é vencedora. Aí, só que as nossas memórias, elas sempre militam, né, contra o Espírito, a nossa carne, o nosso DNA natural, a tendência dele é militar contra o Espírito, contra o que o Espírito fala. Essa semana, minhas filhas tiveram várias apresentações por conta do carnaval, e uma delas era justamente participar de uma festa do carnaval, no balé. E aí elas falaram assim, mãe, o que a senhora acha? Eu falei, filha, veja o que é carnaval. Eu não vou te falar o que é carnaval. Vai no Google.
O primeiro conceito foi festa da carne. Aí eu falei, agora vai lá em Gálatas e leia. A carne milita contra o espírito. Se você é um ser espiritual e a sua carne, ou seja, se o seu DNA vai para um carnaval, é lícito? Eu não digo que é proibido. Eu não digo. Quem quiser, faça, vá. Eu não vou dizer que é proibido, até porque nós não estamos mais na lei. Mas, assim, a consagração me faz dispensar, inclusive, coisas lícitas. Porque a Bíblia fala, tudo me é lícito, né? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, porque pode me afastar dessa intimidade, pode me afastar do Espírito. E eu não quero isso. E eu falei para minha filha, filha, a carne vai sempre militar contra o Espírito. Você é um ser de Deus, um ser espiritual. Cristo está em você. Você lá vai dar exemplo, vai manifestar Cristo. Se você for manifestar Cristo, por mim tudo bem, vá. Ela, não, eu não quero ir. Eu não quero ir porque eu sou muito novinha, eu posso ser influenciada. Eu falei, tá. Que o Senhor possa falar através de você, que o Senhor possa falar através de nós. Que não sejamos mais levados por lei, por certo, por errado, por aquilo, mas que sejamos levados pelo Espírito. O que o Espírito diz para você hoje? Porque ele está dentro de você, ele é íntimo, ele está no teu coração, ele está falando. E o que ele está falando? Eu não sei. É particular de cada um de nós. Somente nós somos tratados. Não adianta eu passar a noite inteira aqui falando o que o Espírito Santo falou comigo, que não vai servir para ninguém. É particularidade minha, o tratamento foi comigo. Então, o tratamento é com cada um. Agora, o cerne, o desfecho, a moral da história, a moral da mensagem de hoje é: Cristo é íntimo nosso. Você já é íntimo de Cristo, você já está dentro dele. Então, agora viva nessa fé, porque é muito importante viver nessa fé de que você está em Cristo. E não somente que ele está em nós, né? Porque quando eu era religiosa, quando eu digo assim, as meninas falam, mãe, isso parece tão mal. Mas quando eu vivia em um ciclo vicioso de legalismo, eu achava que Cristo estava em mim, mas ele estava lá no céu. Eu nunca estava nele. Eu nunca estava. Eu sempre orava para um Deus muito distante. Ele estava assim a quilômetros. Eu dizia, tinha dia que eu orava com raiva de alguma coisa, eu dizia, a minha oração não passou do teto. E aí, agora a gente vê que não existe isso. Ele nos ouve imediatamente, porque ele está em nós e nós estamos lá nele. E essa importância dessa consciência de estar em Cristo, de permanecer em Cristo, é o que deve pautar a nossa vida todos os dias daqui para frente. Jesus já é nosso íntimo. Nós já somos íntimas dele. Não vamos buscar mais intimidade. Vamos buscar nos consagrar. Vamos buscar nos render. Vamos buscar ser humildes. Humildade, por exemplo. Gente, uma coisa que falta muito em nós, em mim mesma. Falta muito, eu preciso muito aprender a ser humilde. Quebrantamento, eu sempre falo, até um ano atrás, mais ou menos, acho que até a EPS, eu era uma pessoa muito, muito dura de coração, assim, dificilmente eu chorava. No meu casamento, meu marido chorou, e eu ria que faltava rola, de tão coração duro, pedra que eu era, sabe? E eu estou muito, ultimamente, eu estou vendo que o Espírito está me ensinando a ser uma pessoa quebrantada. E o que aconteceu comigo nessa semana, e eu acho que acontece com cada um de nós, os desafios, as circunstâncias, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, nos serve para mostrar que nós não vivemos mais para nós. É Cristo em nós. E somos nós em Cristo. Essa intimidade, essa expressão do coração de Deus, que é a nova aliança, ela é perfeita e nos faz viver em vitória. Se nós vivermos, se nós permanecermos nesta confiança, nesta certeza de que nós já somos íntimos, nós vamos buscar a nos consagrar, nós vamos nos render diariamente, todos os dias, todo minuto, todo segundo,
em todos os momentos da nossa vida. Amém. Que o Senhor fale melhor nos nossos corações, tá? Tá aberto aí a todos vocês. Eu vou fechar só o meu áudio. Diana. Show demais, valeu. Direto ao ponto. Muito bom, Dida. Fico muito feliz com essa palavra que você recebeu, que falou muito ao meu coração. E algo semelhante o Senhor tem falado também comigo. Não com essa, assim, direto ao ponto, igual você colocou, mas eu estava, né, eu tô passando umas provas aí no trabalho, na questão profissional, e quando eu vi, né, que erraram comigo, né, eu logo já me inflamei, assim, fiquei indignada, né, poxa, eu sou tão boa funcionária, por que que isso está acontecendo comigo, né, estou sendo injustiçada aqui, descontando meu salário. Mas aí logo o Senhor revelou meu coração, sabe, que ele falou assim, que eu mexi com a minha justiça própria, né, eu sou boa, né, Jesus chegou a me questionar, agora é você, e cadê o nós? Né? Então não há mais eu, agora é nós. Então eu percebi, né, que quando a gente passa por certas provas, certas circunstâncias, a gente tira Jesus da parada e acha que a gente está ali sozinho, né? Quem diz, né? Quantas vezes no trabalho eu recorri à ajuda, né, de Jesus para que ele pudesse me usar, para que ele pudesse me ajudar, para que ele pudesse me dar sabedoria ali. E aí, na hora que vem uma prova dessa, então agora sou eu, né? Eu tô sofrendo isso aqui, eu tô passando por isso aqui, eu não mereço isso aqui, né? Aí veio eu, e ele me falou claramente que não, é o nós, tô junto. Isso eu fui acalmando meu coração, a primeira coisa eu fui esvaziando da indignação, né? Do julgamento das pessoas. Enfim, eu ainda tô resolvendo a situação, sabe? Mas nessa esperança de que eu veja cada vez mais o nós, não só o eu. Porque é isso aí que você falou, não existe mais o eu, só existe o nós. Então, se já é nós, há intimidade, né? Como é que nós vamos viver juntos sem essa intimidade, né? E a gente vai crescendo nela à medida que a gente, igual você falou, é pela fé. Então, isso me deu uma virada de chave. Então, já é, né? Não tem que ficar perseguindo, correndo atrás, né? Como se fosse uma coisa meio inalcançável, difícil, né? Já é, então, somos nós, não existe mais o eu. Obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu queria comentar, dá para me ouvir direitinho? Eu queria só dar um contexto do livro de Gálatas, que eu acho que é importante para a gente entender a palavra que a Diran trouxe. Quando ela falou Gálatas, eu me assustei, porque é um livro onde Paulo está exortando os irmãos ali que tinham já entrado na graça, né, na nova aliança, e agora eles estavam retrocedendo e querendo fazer agora pela força do braço. Né? Então eu acho que a gente abre a porta, assim como Eva abriu a porta do paraíso para sair, quando ela optou de sair do jardim do prazer para ir buscar outras coisas pela insatisfação, ou achando que tinha algo a mais, né? Eu acho que a gente também põe a mão nessa maçaneta para sair desse paraíso da intimidade, vou fazer esse paralelo, quando a gente volta a viver um evangelho que não é da graça, né? Quando a gente volta a viver o evangelho pela força do braço, né? E Paulo ali, ele estava exatamente exortando esses irmãos. Olha, vocês vieram até aqui pela fé, agora vocês vão querer fazer na força do braço?
E aqueles irmãos que antigamente eles viveram na antiga aliança, eles estavam tentando convencer os irmãos agora da nova aliança a voltar às velhas práticas. Então, nos bastidores, havia toda uma forçação de barra para que eles voltassem novamente à circuncisão, a não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, aí as más conversas corrompem os bons costumes. Então, só fazendo um paralelo com a sua fala, esse caminho já está aberto da intimidade, como você bem colocou, já está aberto. Tem uma palavra até em 1 João capítulo 3, que fala assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. No original, quando a gente vê essa palavra semente divina, é esperma. No original é esperma. Então é como se quando o Espírito Santo nascesse dentro da gente, ele colocasse o esperma. E aí eu costumo brincar e dizer assim, como que esse filho não nasce com a cara do pai? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Se realmente tá ali o esperma, a semente divina, vai nascer com a cara de papai. Ou seja, é só ir crescendo e essa comunhão vai sendo gerada naturalmente à medida que você vai ficando na presença do papai, né? Mas a gente precisa apenas olhar se o que está dentro de nós é a nova aliança, é a graça, ou ainda estamos na religião. Se ainda estamos na religião, porque quando a gente dá esse passo, sem perceber, viu, gente, todos nós aqui, acho que já se deparou com isso, sem perceber, dá esse passinho para trás e começa de novo na prática da antiga aliança, querer fazer por merecer, né? A gente certamente abre essa porta do paraíso da intimidade, e aí a gente começa a ter problemas, sim. Então, essa intimidade, ela é fluida, ela é natural, ela é. Mas cuide para que ninguém se exclua da graça, né, da nova aliança, porque aí vai ficar muito difícil ter intimidade com esse Deus, porque na antiga aliança era o que eu fazia que dizia o quanto que eu era merecedor, o quanto que eu, entre aspas, era íntimo, né? E hoje, como a Idira bem colocou, é pela fé, é pela fé, é pela fé. É isso, Álvaro. Boa noite, boa noite. Muito louco, né? A Idira estava falando aqui, e aí eu anotei alguns pontos, são bem importantes para a gente ficar atento, né? Puxando o gancho que a Idira falou, que ela falou um pouco ali do carnaval, é mais ou menos, e aí vai... Nossa, eu tinha um testemunho para falar do carnaval também. E aí vai do que a Tuca acabou de falar, né? Se é tudo pela fé, eu preciso aprender a olhar todas as coisas pela ótica da fé e a ótica do amor. Né? Porque sem fé e sem o amor, dificilmente a gente vai agradar a Deus, ou a gente vai ser bonzinho, tanto que a gente acredita que possa ser bonzinho. Porque é o que a gente precisa entender, que foi tudo Ele que nos entregou. Então, eu preciso aprender, de fato, né? E aí eu escrevi aqui na hora que você estava falando, Edira, como você falou, a intimidade pela fé, e eu preciso ter essa consciência que não interessa onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu faço. Ele vai estar sempre comigo. Essa é a diferença, é simples, né? Você está fazendo um bolo, você está no banheiro, você está em qualquer lugar, ele não vai te largar. É isso que a gente precisa entender de verdade, em todo o nosso coração. É ser igual criança, mas, ele está aqui comigo, tá, ele não vai sair do seu pé nunca mais. Pronto, acabou, velho. Esquece. E aí você agora vai, lógico que, por saber, aí é que tá, você tem vergonha do que você tem feito, então talvez o que você tem feito tem coisa errada que você está fazendo. Ou a sua consciência está te condenando. Então a gente também tem que ter esse entendimento. Sabe, minha consciência tem me condenado do que eu tenho feito? Por que a minha consciência está me condenando? Nós precisamos questionar as nossas crenças. Porque às vezes a nossa consciência é baseada na nossa crença. E às vezes a nossa crença é muito limitante. Entende? Então, à medida que, se eu falei esses dias para uma pessoa, cara, de fato a gente ainda não acredita que o amor muda tudo. Porque o dia que o amor mudar tudo, se a gente acreditar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, que o amor muda tudo, eu não vou estar preocupado com o carnaval, não vou estar preocupado com nada. Eu vou olhar para todas as pessoas e vou amar elas. O meu amor vai constranger elas. E uma coisa que toca muito o meu coração foi tem
3 vídeos, acho que é de um americano, que é O Dedo de Deus, Pai das Luzes e Amor Indestrutível, alguma coisa assim, são esses 3 vídeos que esse cara gravou. E aí, acho que é o Bob Johnson que fala isso. Ele fala assim, eu vejo todo mundo querendo ensinar tudo, mas eu não vejo o cristão querendo viver o que Jesus viveu, que é, Jesus constrangia as pessoas pelo amor extravagante dele. Se todos os cristãos, as pessoas que consideram cristãs, elas de fato só vivessem o amor extravagante de Jesus, a gente já tinha mudado a régua do jogo. Porque a única coisa que pode transformar é o amor, e aí está muito claro quando a gente vê na palavra, tudo vai passar, a palavra, tudo, as profecias, tudo serão cumpridas, mas o amor nunca vai passar. E aí a gente precisa entender que se nós somos um com ele, né, como a própria Edina falou, dessa intimidade, o amor já habita em nós, então nós somos amor, nós não somos nada diferente disso. Às vezes não agindo 100% em amor, tá tudo certo, é o processo de entendimento, de clareza de quem nós somos. E aí a gente tem que parar, porque aí eu vejo, Diran, eu vejo uma raiz de comparação, né? Porque às vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, mas aquele irmão, ele anda muito, mas não, meu irmão, ele tem um processo dele, a gente não... O problema é que às vezes a gente compara palco com bastidor, eu tô nos bastidores e o cara tá no palco dele. O palco dele, cara, ele tem um bastidor por trás da vida dele até ele chegar naquele palco. Então, e a gente também precisa entender que o mundo não precisa de outra Ediran. O mundo não precisa de outro Álvaro, de outra Karina. O mundo precisa da Karina. O mundo precisa da Ediran. O mundo precisa da Débora, de todos que estamos aqui na nossa individualidade. Porque quanto mais... Sara, puxou meu negócio aqui na orelha. Quanto mais nós entendemos isso, nós vamos viver de fato essa intimidade. E aí vai ser uma unidade tão louca que não sabe-se mais onde começa Ediran e termina Jesus, onde termina Jesus e começa Ediran, vira uma mistura tão louca que o cara fala, mano, eu converso com essa Ediran, ela expressa Jesus para mim. Porque é isso que a terra anseia, para que nós nos levantemos. A terra só espera que os filhos de Deus se levantem, e os filhos de Deus só vão se levantar quando nós andarmos como ele. Tão simples, eu tenho cada dia, tenho sentado com um monte de gente aqui, as pessoas que vêm falar comigo, eu falei, gente, a galera tá buscando mais revelação, querendo saber do Apocalipse, se já é o sinal, se já tá começando, pô, legal, beleza, eu acho importante isso aí, legal. Mas ninguém tá querendo ser igual Jesus, mano, já tá na cara, ele falou, seja igual a mim, tá bom já sim tá bom. Sabe? Então é isso. E pra gente ter isso, é exatamente como a Ediran falou, cara, é pela fé, velho. Você já é íntimo dele. Acabou. Desfrute disso todo dia, a cada momento, a cada instante. Não se esqueça disso nunca mais. E quando você perceber que você esqueceu, tome a consciência disso agora. Não, pô, Jesus tá comigo, acabou a treta, mano. Né, esses dias eu tava falando com a irmã, o cara me ligou, mandou mensagem. Pô, você fala com uma pessoa? Falo, vamos trocar ideia e tal, beleza. Eu falei, viu? A gente sempre vai ter as duas opções na nossa frente. A gente vai ter o natural e o sobrenatural. Nós vamos ter sempre. Essa dualidade vai existir. A decisão de qual lado nós vamos viver é nossa. Tipo, deu BO. Aí eu falei para ela, cara, deu BO. Você não sabe como resolver. Levanta a mão e começa a gritar aleluia, sabe? Porque agora você entrou no campo do impossível. É onde Deus atua. Porque no possível você vai atuar, cara. Ah, eu vou lá, não, ó. Eu tô com um problema aqui, mas eu tô com dinheiro na conta. Não, vou lá, não vou na conta, pego o dinheiro e pago a conta, acabou. Não precisa de... Já tá fácil isso aí de resolver. Agora, se eu tô com a conta aqui e não tem dinheiro na conta, não tem de onde receber, uhul! É agora que eu vou ver o impossível acontecer, porque essa conta vai ser paga. Acabou. Mas para isso, aqui como a Ediran falou, a gente precisa tirar o peso que foi jogado em cima de nós, em cima dos cristãos, em cima das pessoas que construíram, sei lá, algum conceito para que a gente viva e a gente precisa viver dentro de um padrão que eles criaram. Não, mano, não tem padrão. O nosso padrão é Cristo. Cara, eu tô assistindo a 2ª temporada do The Chosen. Cara, tá traduzido agora, né, que saiu os últimos aí, traduzido aí, né, a legenda dos últimos 2, do 3 e do 4, né, do 3 e do 4, é quando Jesus vai na terra dele, que ele começa a falar, né, que aí ele fala, né, que na própria terra o profeta não tem, acho que não tem glória, eu não lembro exatamente como a palavra que ele fala lá, né, ou não tem valor, algo assim. Cara, mas é pesado demais. Não tem honra, é isso.
Cara, quando ele senta na sinagoga e começa a falar as coisas, você é louco. O cara, de fato, Jesus tinha plena convicção de tudo que ele estava fazendo e ele não afinava para nada, porque eu vou falar para você. Eu falei, Jesus, você sentou na frente de todo mundo ali, se foi mais ou menos daquele jeito, foi trecha, mano. Falar para todo mundo, vocês tudo são pobres de espírito, vocês estão precisando. Os caras quase queriam apedrejar ele, aí na hora colocaram ele lá no pico lá para derrubar ele, ele fala, não é a hora, agora vocês não vão fazer isso. Pega e sai andando, mano. É autoridade, né? Ali mostra a autoridade que ele sempre tem, né? E essa autoridade, e é o mais incrível disso tudo que essa autoridade foi transferida a nós, né? E a gente não a usa diariamente. E eu acho que era isso que eu ia falar um pouquinho. Não sei se tem alguém que levantou a mão. Posso continuar falando? É isso que eu ia falar do carnaval, eu diria, porque o carnaval era sempre uma coisa que sempre me confrontou, assim, sabe? Porque meus pais são super religiosos, assim, né? Meus pais sempre foram muito católicos e a gente nunca pôde frequentar o carnaval. E eu também nunca gostei, na verdade, vou falar para vocês. E quando a gente teve a Carlinha, tinha aquele tal de matinê, né? Ou carnaval de rua e tudo mais. E eu queria que ela tivesse tido uma experiência tal. E a gente pegou e levou ela uma vez só, né, amor? E é bom que o Álvaro também não gosta de carnaval. E aí a gente levou, mas foi assim, eu me arrependi muito de ter levado, de ter feito isso, porque, gente, só Jesus na causa que a gente vê no carnaval, né? Mas aí, eu tava falando sobre isso, né, pro Álvaro, porque eu e o Álvaro, a gente gosta bastante de dançar, né, a gente ia bastante em balada quando a gente não tinha a Carla, né? E só que daí eu falei assim, ai, que vontade de dançar. O Álvaro falou assim, nem pensar que eu não vou no carnaval, hein? Eu falei, não, eu tô falando que eu quero ir no carnaval. Ele falou assim, já tá pintando cabelo de azul, já tá querendo ir em carnaval, já tá demais, né? Vamos parar por aí. Mas eu falei, não, eu não tô querendo ir no carnaval, né? Mas daí eu tava lá no meu momento ali com Jesus e tudo mais, na minha intimidade, né? No relacionamento da Ediran, ali com ele, que às vezes meu relacionamento com ele é lavando louça, limpando a casa. É esse momento que eu tenho separado para ele. E aí, ai, amiga, eu também assim ultimamente. Às vezes é assim mesmo. E aí, ele falou assim para mim, e por que não ir no carnaval? Eu assustei. Falei, gente, como assim? Ele falou, porque lá tem muitas pessoas precisando do Jesus que está na Sara. Porque o que acontece? Se os cristãos todos estão dentro de casa, e todo mundo que não conhece Cristo está lá, mas que Cristo ama todo mundo que está lá também. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou fazer? Eu preciso de vocês lá. Eu preciso dos cristãos lá. E aí ele me lembrou que todas as vezes que a gente foi em umas festas assim, a gente se deparou com alguém que a gente precisou ajudar. Ou porque estava bêbado demais, ou porque alguma coisa a gente sempre ajudou. E ele me lembrou desse cuidado que a gente teve, que a gente não dispensou esse cuidado, que a gente cuidou. E não falando de Jesus, não precisava falar de Jesus ali, entendeu? Mas expressar ele ali, ser ele ali para aquela pessoa, entendeu? Expressar o amor dele ali. A gente não precisa falar nada. Se a nossa vida reflete ele, a gente não precisa falar sobre ele. Porque a nossa vida reflete isso. Então a gente não precisa ir lá pregar e falar, não, a sua vida, os seus atos, o que você faz, entendeu? E aí, só que daí eu falei assim, ai, Jesus, tudo bem. Só que assim, né, as músicas hoje não dá, né? Assim, eu não quero que a Carlinha tenha contato com esse tipo de música. Então, Jesus, me perdoe, mas isso aí eu não vou fazer. Mas assim, se o senhor falar para mim que eu tenho que ir lá, eu vou. Mas assim, né, Jesus, eu vou deixar a Carlinha em casa. Mas é isso, gente. É ser Jesus aonde formos e por onde formos. E é bem isso que a Edira falou. Essa intimidade, na verdade, a gente não precisa buscar. Não é buscar, é ser íntimo dele. É ter a consciência que é ter a consciência de que nós somos, né? E quando a gente tem essa consciência, né? E é o que ela falou. Às vezes,
algumas atitudes que nós tomamos, quando a gente tem essa consciência de estar em Cristo, nós acabamos nos afastando dele. E ele não se afasta da gente nunca, mas a nossa consciência se afasta. Porque a gente está tão dentro dele, ele tão dentro da gente, que a gente falou, poxa vida, nossa, eu não fui Jesus aqui. Mas eu acho que, na verdade, não é nem se afastar, né, meu anjo? Não, a gente... Não, na verdade, aí a gente começa a se sentir tão impróprio, Sim, que, na verdade, aí a gente começa a se autocomiserar e falar assim, Jesus, eu precisava ser melhorzinho para estar contigo. Não, mas é ao contrário, né? Mas daí qualquer hora a gente tem que estar com ele, mesmo quando a gente está ruinzinho, porque é essa hora que a gente precisa mais dele. Mas daí a gente acaba caindo na condenação, é isso que eu estou te falando. Exato. E quando a gente cai na condenação, a gente faz o quê? A gente se afasta, não tem jeito. Então, é estar sempre atento, né? E essa intimidade de que a Edira falou é muito assim. Jesus tem falado muito isso comigo também, Edira, muito ao meu coração sobre essa intimidade. Porque eu falo, Jesus, às vezes eu me cobro assim, sabe? Porque eu gosto, a Sara gosta de passar tempo ali com Jesus. Eu gosto de estar na minha cadeirinha, de estar ali com Jesus, falando, eu estou aqui com Jesus só, eu e Jesus. Mas, ultimamente, não estava dando tempo para eu ter esse tempinho com Jesus. E aí ele falou, viu? Eu estou com você, eu estou em você, a gente é um só e está tudo misturado. Então, eu estou o tempo todo com você. E engraçado que, assim, hoje a Débora estava aqui em casa e a gente estava conversando, eu não lembro o que a gente estava conversando, e aí ela falou assim, ai, amiga, será que isso é lícito? E aí apareceu uma pomba branca. E a pomba branca, para mim, sempre representa o Espírito Santo, assim. É o jeito dele falar assim, não, você está no caminho certo? Ele sempre fala assim comigo, às vezes. Muitas vezes. E aí, a hora que eu tô falando, eu paro e olho, assim, uma pomba branca passou, assim, e o sol estava muito azul. E aquilo, eu falei, nossa, amiga, olha lá, a pomba branca, tá vendo? Ó, aquilo é o sim, e ela já sabe que eu sou meia doida, então ela já me entende que era o sim, que era isso mesmo. Então, assim, é isso, né? Às vezes eu preciso até, porque o pessoal aqui que a gente convive não entende essa loucura que a gente vive e como a gente é, né? E às vezes eu preciso chamar a minha atenção, porque eu fico assim, eu estava lá com Jesus, eu estava lá conversando com Jesus, aí as pessoas ficam assim para mim. Aí eu faço uma cara assim para ela, tipo assim, qual é o espanto? Eu que tinha que estar espantado com você, de você não conversar com Jesus. E não ao contrário, né? O espanto é meu, né? De você não ter essa convivência com ele. E aí as pessoas, nossa, mas você é muito soberba mesmo, né? Porque as pessoas sempre falavam que eu sempre me achei. Ai, você se acha, né, Sara? Porque eu sempre tive uma fé muito agressiva, assim, de falar para as pessoas, e Jesus, e como é que faz, né? Sempre, desde pequenininha. E aí as pessoas, nossa, mas você, porque na Igreja Católica tem muito assim de humilhar, de se humilhar, né? De ser pobre, de não ser próspero, porque a pobreza, Jesus gosta da pobreza, não da prosperidade, não sei o que, lá, né? E aí, quando eu falava isso, as pessoas se achavam, falavam assim, nossa, mas você é muito soberba, você é muito. Como assim falar com Jesus? Como assim conversar com Jesus? E agora, então, piorou, né? Você imagina, agora então eles estão me achando arrogante, né? Mas é muito engraçado. Então, esse negócio de intimidade, de ser íntimo, e é isso mesmo, Edilo. É exatamente isso. A gente precisa buscar mais. Na verdade, quando a gente busca essa intimidade, quando a gente fica buscando, a gente cai na lei de novo. Porque aí é nosso esforço. Porque eu estou buscando a minha intimidade com Jesus. É isso. Não, né? E aí a gente até maltrata as pessoas. Não Porque quero falar contigo, não. Estou em intimidade agora. Vocês não estão investindo mesmo que eu, não está pagando preço. Não, agora, Álvaro, agora eu estou na minha intimidade com Jesus. Dá licença. Filha, agora não, porque eu estou conversando com Jesus, tá? Por favor. E aí, não é assim, né, gente? Aí Jesus falou, não, vamos lá junto, vamos todo mundo ter intimidade junto. E só para me passar aqui, Dira, para você... Falei mais que Dira hoje. Não, tá. Desculpa, Dira. É que eu queria pegar isso acho que falou muito ao meu coração quando eu vi o Céu Fernandes, né? Uhum. Ele posta assim, o cara pergunta para ele, cristianismo e carnaval. Tô lendo o post dele, tá? Se os seus óculos
Se os óculos que você usa, que você utiliza para enxergar a humanidade são religiosos, então tudo que você conseguirá ver é diabo, pecado, e procurar imperfeição na pessoa mais perfeita. Aí ele coloca assim, e nesse caso é melhor fugir e se esconder no seu lugar santo. Ou sagrado, ele escreve na verdade. Mas se seus óculos são do amor de Jesus, então você enxergará bondade e pureza na pessoa mais imperfeita. E então vai ser necessário correr para lá, porque vai existir em você uma necessidade de amar e reconciliar as pessoas. Uma pedrada da hora, entendeu? Muito lindo, né? Muito lindo, gente. Eu acho que é um ministério. É um ministério, é um chamado. E eu acho que todos nós fomos chamados a ir, sim, a ir, por todo mundo. Não tem diferença se é carnaval, se é em qualquer outra ocasião. Só que, como eu estava falando, minha filha ainda é adolescente, né? E eu também não proibi. Até porque era uma festa restrita, era dentro de uma sala. E assim, eu falei para ela, o que eu falei foi, se você consegue ser Jesus em qualquer momento, vá, não tem importância. Agora, se você for para lá, para você ser influenciada, não vá. Ela optou não ir. Mas eu concordo, esse olhar de misericórdia, de compaixão por essas pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Jesus, é necessário da nossa parte. Sim, e isso faz parte do quebrantamento do nosso coração. Em outras ocasiões eu estaria dizendo, não vou. Mas hoje eu iria. Eu iria sim, sem problema também, gente. Como a Sara. Iria, Sara. Iria para o carnaval, iria para qualquer lugar hoje. E Jesus fluiria através da minha pessoa. Denise? Eu acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, então eu posso falar. Vocês estão falando aí, eu estava aqui, eu dei uma desligada na tela, que chegou uma amiga da minha mãe aqui, eu atendi ela e voltei. Mas eu ouvi tudo. Hoje eu me deparei com a situação, uma grande amiga minha, que mora em São Paulo, ela foi para o desfile de escola de samba em São Paulo, porque a prima dela desfilou e convidou ela. E ela foi lá para Sapucaí. Ela disse assim, gente, eu fiz um sacrifício enorme, porque eu detesto lugar cheio, eu detesto aquele barulhão. Mas a minha prima convidou, eu fiz, para mim, eu gosto de conforto, eu gosto de coisa boa. Ela falando, ela contando. A gente conversou, ela ficou lá de 6 da tarde até 9 da manhã no outro dia, para ver o desfile todo. Diz ela que é lindo, os carros alegóricos, as músicas e tal, pronto. E ela postou que estava lá e tal. Aí veio um cara que é conhecido nosso, em comum. Esse cara estava tendo um projeto com ela, escrevendo uma parte do livro dela, na parte de educação física lá. E esse cara sumiu. Depois que esse cara sumiu, nós fomos descobrir que é porque ele estava usando droga. Aí ele se afundou nas drogas e sumiu. Uns 2 meses depois ele apareceu. Ela já tinha dado para outra pessoa escrever o livro e tal, a parte que cabia, porque não podia ficar esperando. Aí esse cara mandou um áudio para ela de mais de 5 minutos, tentando acabar com ela, falando que era profecia de Deus. Falando que tinha visto a queda dela, porque ela estava indo no carnaval, que o Senhor tinha mostrado para ele, e que ela estava lá. Gente, ela nem estava dançando na escola de samba, ela estava na arquibancada vendo. Gente, mas ele falou tanta coisa com ela, ele é tão religioso, aí, só que ela não é uma Denise da vida que ia ignorar ele, que ignora, eu ignoro completamente esse tipo de coisa. Ela foi lá, gente, e respondeu ele. Ela falou para ele assim, quem é você para falar da minha intimidade com Deus? Quem é você para falar da minha vida? Olha os seus resultados e olha o meu. Você jamais seria uma pessoa que eu modelava. Mês passado você estava nos seus vícios, agora você vem condenar. Você sabe por que eu estava lá? O que eu fui fazer lá? Gente, eu falei... Aí ela mandou tudo. Ela mandou os áudios, mandou tudo. Eu tô assim, meu Deus. Por causa de umas pessoas dessa...
que se intitulam cristãos, que as pessoas se afastam de Jesus, se afastam de Deus, porque um pai, tipo assim, igual os meus amigos, eu comentei com vocês que uns amigos meus estavam aqui, eu fui para a casa deles e fomos reunir, fiquei lá até 5 horas da manhã falando de Jesus, e eles são homossexuais. Não teve nada, não teve um assunto torpe, não teve, sabe, um desrespeito. Eles queriam saber, ouvir, mas eles não têm. Como que eles vão amar um Deus que condena, que julga, né, gente, que manda a pessoa para o inferno? Vocês tinham que ouvir o áudio. Ele falou com ela, que ela não tinha intimidade, que ela ia para o inferno, que não sei o que. Eu falei, gente, que coisa parecia. Me perdoa aí quem é, mas sabe aquelas irmãs do coque antiga, das igrejas antigas, que a gente tem medo de encontrar com elas? Parecia aquilo. E eu fiquei chocada, eu falei, gente, como uma pessoa pode julgar a intimidade do outro? Aí hoje vem a Ediran falar da intimidade. E aí, eu conversando com a Renata hoje de manhã, ela falando que o Senhor deu uma sequência para ela do que eu ministrei semana passada. Ela, né, vai falar depois, ela me deu só falou isso, que as pessoas, elas têm um problema de identidade. Elas aceitam Jesus, mas elas não aceitam Deus, elas não aceitam o Pai. E você precisa conhecer o Pai, aceitar o Pai, o amor de Deus como Pai, porque a gente está com as figuras paternas destruída. O que poderia ajudar as pessoas que são os cristãos a conhecerem esse Pai, vão lá e destrói as pessoas. Vão lá e faz umas coisas dessa, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Aí eu conversei com ela, ela riu, depois mandei um vídeo engraçado para ela sobre isso, ela tá assim, sabe o que ela virou e falou? Ai, ele é digno só de compaixão, coitado. Ainda bem que ela pensou assim, mas e se fosse uma pessoa que acreditasse nessas profecias? Ia achar agora que ia morrer. Que estava sabe? Então, assim, eu fico vendo isso, o julgamento das pessoas, aí, por que essa pessoa faz isso? Ela não conhece o pai que ela tem. Uma pessoa dessa não tem intimidade. Ela não tem a filiação dela ainda. Porque quando você tem a filiação, você sabe quem é seu pai, você sabe que isso aí não vai acontecer. Não foi à toa, gente. Deus não mandou Jesus morrer no meu lugar para, se eu for num sambódromo, ele me jogar no inferno, não. Ele não tem como. Né? É só isso que eu queria falar, que hoje eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça, sabe? Assim, quando o assunto até te estressa, porque esse trem de religiosidade ainda não tem muita paciência com isso não, sabe? Elisa levantou a mão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós queremos dizer que nós amamos vocês, tá? Porque quando eu vejo vocês, eu não vejo vocês, vejo Cristo em vocês, tá? Isso é maravilhoso. Vocês estão falando de intimidade, né? A intimidade é o nível máximo do relacionamento, tá? Mas a Elisa, há 12 anos que nós saímos do sistema religioso, então vocês imaginam, há 12 anos atrás, sair do sistema religioso. Foi uma transição longa, e a intimidade nós não conseguimos no coletivo. Nós só obtemos intimidade no individual. Eu aprendi isso na prática e na teoria. Enquanto eu estava no sistema religioso, eu interagia com Deus. Nós éramos de subir monte, né? Orar na igreja até de madrugada, e a gente conseguia, no máximo, interagir com Deus. Mas intimidade é no individual. Não tem como. Né? E quando fala intimidade, eu lembro, e vocês estão falando, eu lembro do cara que virou rei, derrotou um gigante. Por quê? Porque na intimidade que ele tinha com Deus, que ele obteve na individualidade lá no deserto, cuidando das ovelhas, ele alcançou esse relacionamento, esse nível máximo, que ele entendeu que intimidade se consegue coração com coração. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e ele conectou, ele conseguiu isso, conectar o coração dele com o coração de Deus. E aí começou, então, a acontecer
coisas extraordinárias na vida dele, né? E aí depois ele mentoreou o filho dele, quem foi? Salomão. E Salomão, então, com 12 anos, assume aquele reinado e falou: Deus, eu me rendo a ti, porque eu não tenho capacidade de reinar. Peça algo que eu vou te dar. O que você me pedir, eu vou te dar. E aí eu pergunto a vocês, o que Salomão pediu a Deus? Escrevem. Sabedoria. Sabedoria. E aí, então, não tem como nós falarmos de intimidade se nós não desejarmos ardentemente a sabedoria. Porque a sabedoria não é quando Salomão pediu, não via Sedex, um pacote de sabedoria, e caiu dentro do coração, da mente de Salomão. Não. Sabedoria é acessar. E sabedoria é uma pessoa que é Jesus. Então, nós devemos acessar, buscar essa intimidade cada vez mais com Ele. E ter sabedoria, aí nós temos que falar de 2 tipos de sabedoria, que é a vertical e a horizontal. A horizontal, você vai ler o texto lá, que Salomão, ele teve sabedoria e conhecimento. Na minha interpretação, eu vejo que, primeiro, a sabedoria vertical, que é essa que é o que o Álvaro falou aí, né? Jesus foi lá no templo, começou a pregar, os caras falaram, esse é o filho de José, que sabedoria é essa? Por quê? Porque ele acessou a sabedoria vertical, tinha conexão com Deus direta. Agora, tem a outra sabedoria, que é a horizontal, que é o conhecimento que nós devemos buscar. Então, se tem algo que nós devemos pedir uma vez só, né? Já está matando a primeira, porque entrou dúvida. Então, quando nós tivermos que pedir algo, é sabedoria. A sabedoria nos ensina a ser um bom marido, a sabedoria nos ensina a ser uma boa esposa, a sabedoria nos ensina a não perder um emprego, a sabedoria nos ensina a conduzir uma empresa, a nos tornarmos empreendedores, a lidar com dinheiro, ou seja, ela resolve tudo. Eu sempre faço caminhada aqui, do lado da nossa casa, tem uma lagoa, né? Maravilhosa. E aí eu fiz a pergunta para 3 pessoas que estavam fazendo caminhada também. Se você tivesse que pedir algo a Deus, o que você pediria? Gente, a primeira não soube me responder. Não soube. Buscou, mas não soube. A segunda falou que, não, o que eu já tenho já está bom. Eu falei, mas você não queria mais nada de Deus? Não. E ele é entregador de água e gás. Ele ganha salário mínimo, eu conheço ele. E aí a esposa dele, eu perguntei também para a esposa. Aí a esposa falou, como acho que a maioria responde. Em uma palavra que eu poderia pedir, Deus me daria, saúde. Eu falei, ok, mas posso passar um segredo para você de Salomão? Peça sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai ter saúde, você vai ter tudo, tá? Então, eu amo a sabedoria. Eu digo agora que vocês que estão ouvindo, ame a sabedoria, para mim finalizar, senão eu fico falando demais. Ame a sabedoria mais do que a bebida e a comida. Deseje a sabedoria mais do que a prata e o ouro. E assim, com a sabedoria, nós vamos alcançar cada vez mais essa intimidade. O Álvaro falou aí do Deixosa. Ontem eu vi a temporada 3, Jesus fazendo reunião com os discípulos. Gente, que maravilha. Mandando eles irem de 2 em 2. Eu vi a cara deles de assustado e apavorado, de todos eles. Eu fiquei maravilhado ontem. E hoje, ao ir no supermercado, estou lá pegando um produto na prateleira. Aí, atrás de mim, 2 mulheres conversando e uma reclamando que a mão estava inchada e doendo. Eu falei, já entendi, Espírito Santo. Virei para ela e falei, você está com dor? Aí ela, tô. De 0 a 10, qual é a dor que você está nesse dedo seu todo inchado? 8. E você quer continuar com ela? Ou você quer que Jesus mande ela embora? Eu quero. Falei, então tá, você tem fé? Eu tenho fé. Então pode orar? Pode. E aí, gente, a dor tem que ir embora. Porque foi isso que Jesus chamou para a gente fazer, com simplicidade. E não é eu, é ele. E se não curar, como já aconteceu? Não é eu. E se curar, é ele. E aí a senhora olhou para mim assim, né? Eu falei, e agora, procurador? Foi embora. Eu falei, mas tem que ir embora, porque Jesus morreu na cruz para poder levar essas dores. Aí eu falei, sabe qual é o problema nosso? 3 coisinhas que a gente tem que evitar e lutar contra. Medo,
preocupação e dúvida. E aí eu dou aquela básica ali, só para a pessoa entender, né? Que a gente fala muito de fé, mas a gente é rodeado da nossa cultura através da dúvida, da preocupação e do medo. Eu e Elisa, graças a Deus, assim, 3 anos que a gente não vê televisão, gente. E não foi porque o pastor, a igreja, não falou, não, porque a gente nem tem mais isso. Foi simplesmente o Espírito falou assim, ó, para de alimentar sua alma com essas coisas, porque isso vai trazer medo, dúvida e preocupação. E isso impede a nossa verdadeira fé funcionar. Tá bom? Amo vocês, tá bom? Vou encerrar por aqui. Tchau, tchau. É algo lícito, mas que não convém, né? A TV. A Fabiana escreveu no chat aí que ela tá com dor agora nesse momento, ela tá com infecção, acho que é infecção urinária. Irmão, você quer orar por ela? Eu não sei seu nome, o esposo da Elisa. Eu também queria que orassem por mim. Boa noite. O que você tem, Cidinha? Ai, faz 8 dias hoje que eu peguei uma infecção no olho, herpes ocular. A Uau. Lisa sabe disso, que ela é minha terapeuta. Essa semana a gente nem fez, porque nesse momento eu não vejo ninguém nitidamente, apenas embaçado, todo embaçado. Os médicos já suspenderam os colírios na sexta-feira, e só estou tomando aciclovir, que ele pediu durante 10 dias, 20 comprimidos por dia. Então vamos lá. O esposo da Elisa vai orar pela Fabiana, que está com infecção urinária, né? E a Elisa depois vai orar então pela Cidinha. E a gente vai concordando aqui. Em seguida a Jéssica fala, que está com a mão levantada, e 9h30, se der tempo, a gente já vai para Santa Ceia, tá bom? E depois momento profético. E aí, por último, se alguém tiver testemunho, quiser contar, bater papo, a gente está aqui para Você isso. fala? Karina, você sentiu que é para eu orar ou só foi uma sugestão? É uma sugestão, lógico. Deixa Por quê? comigo. Não deixa ele Deixa orar, eu- porque eu já orei com a Cidinha já. Cadê a Cidinha? Eu quero ver a Cidinha. Cadê? Aparece Ai, aí, peraí, Cidinha. Falou um deixa eu oi com a Cidinha. acender, deixa eu acender. Eu tô. Peraí que eu Sabe tô- por quê? Eu acendi a luz do meu Ó, quarto. eu vou Tô te na casa passar da uma minha mãe. tarefa. Ó, vou fazer uma tarefa. Eu vou passar uma tarefa para você. Você vai ver o The Chosen lá, acho que foi a temporada 3, no episódio, acho que 1, que é Reúne Jesus lá, tá? Que aí eu lembrei do Tiago lá, que quando ele mandou de 2 em 2 para poder orar pelas pessoas, né? E libertar demônio, aí o Tiago falou assim, mas chamou ele num canto e falou, Jesus, mas eu tenho um problema físico, Jesus. Como é que eu vou orar para as pessoas, Jesus? Aí ele teve uma conversa muito particular, assim que você vai entender, tá bom? Mas, Cidinha, você já é evangélica, você conhece o evangelho, você conhece algo com semana, você sabe tudo isso aí, não sabe? Sim. Então, a pergunta que eu faço para você é simples. Você quer continuar com esse problema aí? Porque esse problema é muito bom, Cidinha. Continua com ele, não enxergando. Você não quer ficar com ele, não? Ah, hã? Quer não. Você não quer ficar com ele, não, Cidinha? Sério Quer mesmo, não. do coração? Eu também não quero. Eu acho que ninguém que está aqui te vendo aqui quer. Agora, aquele que morreu na cruz, que te ama do início até o final, você acha que ele quer que você fique desse jeito? Não, Responda para mim, com sinceridade. não. Não. Então, se você não quer, eu não quero, ninguém quer, e Jesus, que é o principal, não quer, nós vamos mandar essa enfermidade embora. Tá? É simples. É pela fé, é simples. Tá bom? Continua meditando aí. Qual é a outra pessoa, Carinho? Ora individual. Não, Fabiana. vamos lá aqui no pacote. Jesus é maravilhoso. Cadê a outra? Fabiana. Fabiane? Cadê você, Fabiana? Tô aqui. Aqui. Tô aqui, ó. Aí não está aparecendo aqui na tela. Apareceu. Apareceu? Fabiana, eu faço a mesma pergunta a você, Fabiana. Você quer continuar a ficar sentindo dor? Esse negócio te incomodando? Você não consegue dormir direito? Você quer continuar desse jeito? Não, e começou hoje isso. Então, do coração, você não quer. No fundo do seu coração, você não quer. Não.
Se você quiser, você continua, pode continuar, porque o Senhor vai aceitar. Mas eu digo para você a mesma coisa que eu falei para Cidinha. Jesus não quer, eu não quero, ninguém aqui que está te vendo quer, tá? Mas a fé agora vai brotar dentro do seu coração, porque a questão toda nossa é coração, tá bom? Então agora, em nome de Jesus, nós, como o corpo de Cristo aqui presente, todos nós ordenamos agora, essa enfermidade, vá embora. Respira fundo agora e solta, tá? Em nome de Jesus, vá embora, enfermidade. Nós não te aceitamos, porque somos agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus, na obra Passou. consumada Passou. da cruz. O momento Passou. mais poderoso que tem, amém? O momento Amém, mais glórias a poderoso é Deus. a obra consumada da cruz, gente. Louvado Ali foi seja algo o Senhor. maravilhoso que Jesus fez. Ih, alabachúria. É maravilhoso. Oh, Tá? Senhor Jesus. Olha só para a obra consumada da cruz. Seja curado totalmente, 100%, tá? Em nome de Jesus. Amém. Te amamos. Amém. Amém. Obrigado, Karine. Amém. Obrigada. Jéssica, você está com a mão levantada, levantou sem querer, está aguardando para falar, está com dor, o que é? Boa noite, gente. É por causa do assunto do carnaval aí, me veio uma dúvida que eu tive essa semana, eu queria aproveitar a oportunidade. Pode falar. Eu tive uma conversa essa semana com um amigo e ele falou sobre uma pessoa que já entrou no Tinder para resgatar vidas e que tem pessoas que entram em grupos de paqueras para resgatar vidas e tal. Aí eu falei assim, ele falou assim, acho que eu vou entrar nesse grupo, um grupo assim e tal, resgatar vidas. Eu falei assim, olha, você tem que se autoanalisar. Esses grupos de paquera, geralmente já a pessoa já está um grupo intencional já para marcação de sexo. Você tem algum problema nessa parte na sua vida? É uma fraqueza sua? Porque se for, por que você vai se expor a isso? Porque eu penso o seguinte, mesmo quando eu não era batizada, eu saía assim, eu não tinha muito costume de ir em balada porque eu sempre vi muitas coisas que eu não entendia o que era. Eu via os espíritos na balada, assim, nas boates, eu ficava perturbada e não entendia o que era aquilo. Porque eu fui criada na igreja das Testemunhas de Jeová e não fala nada de espiritualidade. Eu ficava, o que eu tô vendo? E aí então assim, quando eu ia, eu já ia assim, meu Deus, o que eu vou ver lá? E eu já ia com medo. Então assim, eu penso o seguinte, se eu fosse ir num carnaval, eu nunca gostei de carnaval, mas se eu fosse ir no carnaval para poder pregar, eu acho que eu não iria na festa, porque eu iria ver muita coisa. Mas eu acho que eu iria no finalzinho para encontrar aquelas pessoas que estão indo embora, que estão bêbadas, moças bêbadas que podem ser estrupadas, e resgatar essas pessoas ali. Aí eu fiquei na dúvida. Não sei que existe, não tem um certo ou errado, mas assim, eu posso ter essa cautela ou não? Eu tenho que me jogar mesmo? Por exemplo, a pessoa que sabe que a fraqueza dela é o sexo, como que ela vai entrar no Tinder para resgatar vidas? Vai, Álvaro. Não, irmã, assim, ó. Vai que você é mais suave, vai. Não é nem suave, a questão, é assim, ó, tudo é sobre questão de, eu vejo que assim, ó, você falou uma coisa que eu gostei muito, que é como eu penso. Para mim não existe mais esse padrão terreno de certo e errado. Certo e errado é o padrão da terra. A gente sempre tem que buscar caminhos mais excelentes. A pergunta que nós temos que fazer, Jesus me chamou para mim ali? Ele me deu um sinal, alguma maneira para mim ir naquele lugar? Não, se ele não chamou, cara. E outra, tem uma coisa que na fala, talvez, do seu amigo, que eu acredito que ele precisa se autoanalisar, eu preciso salvar almas. Não, mas esse trabalho já foi feito, irmão. Um herói já teve, tá? Jesus morreu na cruz, ele é o herói. Né? Ele deseja que a gente expresse o amor dele. Ele não deseja que... O problema é que aí vira um ativismo para mim, né? Na minha percepção, tá? Vira um ativismo religioso, que as pessoas acham que elas são garimpeiras. Você, não, irmão. Faz o seu básico todo dia. Onde você convive com as pessoas, seja Jesus para as pessoas. Né? E aí essa questão, eu tenho mais ou menos essa mesma linha de pensamento sua. Né? Eu vou entrar no Tinder porque aqui eu vou salvar vidas. Aí é uma coisa como na própria palavra fala, né, Karina, que é mais mestre aí, tem chamado mais mestral, cada homem tem que analisar o seu próprio coração.
o que você fez, o convite que você fez para ele é real. Analise seu coração, cara, para ver se isso não está sendo uma desculpa para você fazer, aí depois, mas é porque Jesus me chamou para ir ali, aí chegou lá no meio, tá, sabe como que é, né? Pá, né? Então, tipo assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí a criançada gritou de lá, né? Aí depois eu pego a culpa, ou o BO todo, fala, mas foi Jesus que mandou eu ir lá, porque ele falou que eu tinha que resgatar todo mundo. Não, irmão. Começa a tomar responsabilidade das coisas que você foi. Véio. Você foi lá, ele não deixou de ir contigo ou não, mas você tem que ter esse zelo. E aí eu concordo com você. Se já tem um viés no seu coração dessa questão sexual, cara, você precisa aprender a se guardar. Consequentemente, você precisa entregar de fato tudo isso na mão de Jesus e se render. Porque não é você que vai vencer o pecado já foi vencido na cruz. Né? A natureza pecaminosa morreu, mas você precisa ter essa consciência e entregar isso para Jesus. Porque se você vendeu, qualquer um que venceu o pecado pela própria força, eu vou te falar uma coisa, você vai cair. Você vai cair, porque o diabo vai fazer assim, andar uns 10 passos, falar, agora ele está se achando bom, peraí que eu vou derrubar ele de novo, para ele se achar um lixo. Porque ele só quer isso. Ele só quer que a gente se afaste da nossa verdadeira identidade, porque eu me afastando, o que ele vai fazer? Isso aí tá perdido, ó. Tá querendo descobrir quem é ainda. Deixa, esse aí não tá. Esse aí não tá. Como que é o nome do seu esposo, Elisa? O nome do seu esposo? Antônio. Antônio Wilson. Esse aí não tá igual ao Antônio, não. O Antônio, onde vai, ele tá pisando na cabeça de Satanás. Sai daqui, do enfermidade, vai embora, sai daqui, não presta, não quero saber de você aqui. Ué. A gente tem que ter essa consciência de onde a gente tá, onde a luz tá, a treva não vai imperar. Simples assim. Mas por quê? Isso a gente só vai entendendo quanto mais a gente percebe a nossa verdadeira identidade. E aí essa pergunta que você fez é muito lícita para o seu amigo. Cara, som do seu coração, será que você não está querendo ir por algum outro motivo? Não tem um viés diferente aí atrás? Até para você alertar o seu irmão, né? Esse é o nosso papel como uns irmãos. Quando a gente vê um irmão, talvez indo para um caminho que não é tão legal, qual que é o nosso papel? Vem cá, irmão, você aceita algo que eu senti no meu coração de falar para você e pegar e falar com a pessoa, né? Eu acho que tem muito disso, entende, Jéssica? É porque, assim, eu vejo, assim, muitas pessoas falam assim, você tem que ser Jesus em qualquer lugar. Você não pode procurar um lugar que você está confortável para ser Jesus. Mas eu também penso por outro lado o seguinte, tá bom, eu vou ser Jesus em qualquer lugar. Mas se eu sei que aquela situação é uma situação que faz eu me perder, eu prefiro me manter bem do que eu me expor a uma situação que eu vou sair em desequilíbrio. Eu ainda falei assim, eu vou salvar almas, eu falei assim, eu não entro em certas coisas, porque eu vou ir lá salvar almas e perder minha bênção. Aí ainda falei assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer algo que eu vou ajudar outras pessoas, mas que não vai me tirar o que eu já conquistei. Mas eu não sei se o meu raciocínio está certo, se é isso mesmo que eu tenho que nutrir em mim. É que, na verdade, Jéssica, você não perde nada do que você já conquistou. Sim. Isso é seu. Não, eu digo assim, é que, na por verdade, exemplo, se eu tenho problema com álcool. Assim, não é a gente que conquistou nada, é ele que já fez por nós, entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, se eu tenho problema com álcool, eu vou me expor, e todo dia num bar resgatar e eu começar a beber de novo. Disso que eu tô falando. Você tem que ter esse zelo pela tua vida, né? Você tem que ter esse zelo pela tua vida e pela vida do irmão. Tá corretíssima. O que você falou tá super correto. É isso mesmo. Obrigada. Gente, tem mais 2 pessoas para falar. Enquanto elas vão falando, esclarecendo aí para a Jéssica, quem quiser já pegar os elementos da Santa Ceia, a gente vai fazer em seguida. Então pode falar Denise e em seguida Elisa, ou o Antônio. Jéssica, eu vou te falar um testemunho que eu vivi. Eu fui coordenadora de um projeto social aqui na minha cidade, eu fundei esse projeto junto com uma amiga na denominação que eu participava, chamava Verbo Social, da Igreja Verbo da Vida. E eu resgatava pessoas nas ruas e levava para a clínica de reabilitação, que a gente tinha uma clínica, sustentava uma clínica e tal, tinha muitos parceiros, o pessoal que estudava no Rema comigo, participava e tal. E todas as pessoas que foram resgatadas na rua e que voltaram para a rua para ajudar, porque queriam ir lá resgatar os amigos, buscar os amigos, todas elas voltaram a ser usuários de droga. Todas voltam. Se você pegar uma mulher que foi prostituta e colocar ela lá no prostíbulo para ir
para resgatar as colegas dela. O dia que ela tiver uma dificuldade financeira, ela vai prostituir de novo. Então, você pode curar, ajudar as pessoas com o seu testemunho. Eu venci a droga, né, virar e tal, mas você não tem que ir lá na Cracolândia resgatar ninguém. Eu posso ir na Cracolândia a hora que eu quiser. Eu nunca usei droga, eu nunca cheguei nem perto. Eu tenho pavor de cigarro, nem cigarro, gente, o cheiro do cigarro me dá náusea. Eu tive um irmão que foi preso, um irmão que era traficante. Ele ficou quase 5 anos preso. Nós aqui de casa, nós íamos na penitenciária todo final de semana, eu acompanhei toda a vida, eu ajudei meu irmão, amei ele, em tudo que ele foi. Ele não era usuário, ele era o traficante, o chefe. Meu irmão movimentava milhões por ano. E ele sempre falou, se usar, acabou. E se você usar uma vez, não pode chegar perto de novo. A gente tem que entender, o espírito... Gente, mas a gente está aqui no corpo humano, tem um negócio, e a Bíblia manda fugir da aparência do mal, gente. É fato. Se eu entrar num grupo de relacionamento e eu tenho problemas de relacionamento, de atrair homem, no meu caso, vamos supor que eu atraio homens narcisistas, o que vai aparecer de homem narcisista lá atrás de mim não é brincadeira. Se eu relacionamentos tóxicos, eu vou atrair todos. Então, eu tenho que ter esse cuidado e fugir da aparência do mal. É fato, está escrito na Bíblia. Então, eu, por exemplo, não tenho problema com bebida, não tenho problema com droga, eu posso ir nesses lugares tudo, não tem problema. Até se precisar, hoje em dia eu vou, sim, óbvio. Embora eu tenha a plena convicção que se eles não quiserem, nada se resolve. Gente, teve pessoa que batia aqui na porta da minha casa, eu pegava e levava para a clínica. Pedi um dia inteiro com a pessoa na clínica, no outro dia eu tinha fugido da clínica. Sabe? É assim que funciona. E por exemplo, quem é viciado em pornografia, gente, se ficar sozinho com o celular na mão, vai caçar um site. Eu conheci a história de uma mulher, e foi a doutora Rosana Alves, uma neurocientista brasileira que mora nos Estados Unidos, que falou. Ela foi convidada para ir num evento de uma mulher lá do meio que ela convida da igreja, e o pessoal ficava falando mal dessa mulher, que essa mulher era muito ciumenta, que ela não dava um tempo para o marido, que não sei o quê. Aí, no aniversário dessa mulher, fizeram uma festa. E, de repente, acho que acabou o gelo. O marido foi buscar o gelo. Na hora que o marido saiu para buscar o gelo e começou a demorar, a mulher mandou todo mundo embora da festa e foi atrás do marido. Aí todo mundo falou que era louca, ciumenta, não sei o quê. Aí ela chamou a doutora Rosana, depois foi conversar com a doutora Rosana, explicou, sabe por que ela fez isso? Porque o marido dela já foi viciado em droga, e toda vez que ele saía para a rua sozinho e sumia, ele caía, ela tinha que ficar buscando ele em boca de fumo, e ela estava ajudando o marido, ela estava resgatando o marido dela, ela preferia ter a imagem de uma mulher ciumenta, chata, do que perder o marido para as drogas. Então, se a gente começa a ver essas histórias e começa a pensar, se eu tenho problema com isso, não posso estar ali. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho uma certa dificuldade de entender, de aceitar essa questão de que, o Senhor me mandou ir lá não sei aonde, o Senhor, tipo assim, para um público específico, o Senhor me mandou entrar no Tinder para resgatar a alma. O Senhor me traz pessoas. O Reinhard já falou isso. Eu já ouvi outras pessoas sem ser o Reinhard falando isso. Quando você manifesta o poder de Deus, é manifestado em você, a sua vida, condiz com a vida de Cristo, o Espírito Santo em você, está ali fluindo, as pessoas vêm até você, elas te procuram. Eu já contei aqui no grupo, gente que veio aqui na porta da minha casa pedindo ajuda. Eu falei, mas o que você está precisando? Não, eu só quero ouvir você. Pode me xingar, pode me bater, faz o que você quiser, mas fala comigo, eu preciso de ajuda. Eu não saio da minha casa para ir atrás de ninguém, eles batem na minha porta. Eu posto um negócio no Instagram, chove de mensagem no privado, Denise, aconteceu isso comigo, manda testemunho. É isso, as pessoas querem. O Reinhard precisa sair lá de São Paulo e vir atrás de nós? Não. Jesus precisava sair atrás de alguém? Não. As pessoas iam atrás dele. O poder que ele tinha, as pessoas queriam que ele tinha. E eu penso assim, eu não vou sair, vou para um grupo específico, vou lá resgatar todos os gays do mundo. Não vou. O gay que quiser ser resgatado, ele se achega até mim.
O drogado que quer ser resgatado, ele se achega até mim. E ele fala com a boca dele assim, Denise, eu quero essa vida que você tem aí. Como é que faz esse negócio? Entendeu? É isso, falei demais. Foi mais que a Dirão hoje. Nossa, Deus. Vamos ouvir o último depoimento, Elisa ou Antônio, e depois eu vou pedir para a Denise Dan, ela fazer a oração para a gente entrar no momento da ceia em seguida. A Jéssica, quando a gente fala ser Jesus em todos os lugares, na verdade, é os lugares que você vai, como o Antônio falou, ele foi fazer compra hoje, e foi Jesus lá. Ele foi caminhar na lagoa e foi Jesus lá. Então, é os lugares que você frequenta, no dia a dia. Pode acontecer do Senhor falar com você, como já falou comigo, eu dormi no sonho, Senhor, levanta e vai ao mercado. E lá eu vou fazer algo, já aconteceu. Mas assim, ele vai te direcionar e vai falar claro com você. Mas o ser Jesus em todos os lugares é o seu convívio, onde você frequenta, no banco, no mercado, na rua, na caminhada, é nesses lugares, tá? E nessa questão aí, como a Denise já falou, nem vou colocar sobre isso, que ela já colocou tudo aí. Mas é isso, ser Jesus em todo lugar é onde você for. Aonde você estiver naquele momento ali, você vai ser luz. É isso.